A falta de engajamento político é um engajamento político, entendam isso. O silêncio hoje, inclusive, é uma posição de extremismo político. Porque a pessoa que está em silêncio, ela não está em cima do muro, ela está do outro lado do muro. É por isso que ela está em silêncio, porque ela está com vergonha de estar do outro lado do muro. Vocês compreendem? A Juliana Paes se posicionou acerca do tratamento da doutora Anísia Yamaguchi na CPI. Realmente foi um tratamento diferente do tratamento dispensado aos homens. Isso não dá para ser pauta, gente, olha só. Não dá para ser pauta. Eu acho que os homens deveriam ter sido tão maltratados quanto a doutora Anísia. Mas ela é corresponsável por 500 mil mortes. Ponto final. Esse tipo de pessoa não merece respeito. Ponto final. Não tem desenrolado a respeito disso. A Juliana Paes fez um post sobre isso. Tiveram várias respostas e ela, enfim, tendo em vista a repercussão, ela ligou a metralhadora giratória de merda e atirou para tudo quanto é lado. Eu peguei um fragmento do que ela disse e a resposta da Letícia Sabatella para a gente falar aqui sobre essa falsa simetria que ocorre entre fatos e posicionamentos. A falsa simetria entre o suposto desrespeito a Anísia Yamaguchi e o que ela fez. Porque olha só, pessoa, comete um homicídio, a pessoa matou uma pessoa, correto? Aí você vai chamar ela para conversar? Você vai ouvir o que ela tem a dizer? A não ser que tenha sido uma situação de legítima defesa. Vamos excluir a situação de legítima defesa aqui. Vai ouvir o que a pessoa tem? Não vai ouvir o que a pessoa tem a dizer. Você vai querer que ela seja processada, julgada e presa, correto? Não é? Aí no julgamento você pode até ouvir o que ela tem a dizer, mas não nós como sociedade. O caso da doutora Anísia. No vídeo que a Juliana Paes fez, eu vou mostrar pra gente agora, ela faz uma falsa simetria e ela demonstra, esse vídeo dela principalmente demonstra como a falta de inclinação para o conhecimento político gera umas distorções que beiram a surrealidade. Vamos lá, eu vou dar o play aqui para a gente poder continuar no assunto. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema-direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda. Eu quero respeito, acolhimento a todas as causas minoritárias, mas eu quero que isso aconteça independentemente de ideologia política. Eu quero respeito, equidade, empatia entre as mulheres. Eu respeito os apelos da agenda progressista. Eu quero vacina, sim, já me expus sobre isso. Eu quero um chefe de Estado que seja elegante, diplomático nas palavras, ações, honesto. Quero informação de qualidade. Quero uma mídia imparcial. Eu quero um governo liberal que respeite as liberdades individuais. Eu quero uma máquina pública enxuta. Quero fim de fundo partidário eleitoral. Quero um STF confiável. Eu quero saúde, educação de qualidade. Quero um Estado democrático. Tantas coisas mais além do que é óbvio. Começar pelo final. Eu quero um governo liberal com Estado enxuto, mas eu quero vacina, segurança, saúde e educação. Pessoa que fala isso, ela está completamente perdida. Ela não tem ideia do que ela está dizendo. Porque o liberalismo, ele é o oposto disso. O liberalismo diz que a saúde, a segurança e a educação tem que ser cada um por si. Foda-se você. O exemplo mais claro disso é o Uber. Pessoa que trabalha de Uber, ela não tem direito algum. Vocês conhecem pessoas que trabalham de Uber? Vocês conhecem pessoas que trabalham de Uber? Provavelmente você já deve ter ouvido histórias muito tristes a respeito disso. Por quê? Pessoa que trabalha de Uber, se ela ficar doente, se ela sofrer um acidente, já era. Ela não vai poder trabalhar. E não tem seguro saúde, não tem seguro desemprego pela firma, né? Não vai ter nada.
Então, a partir do momento que ela cai, o rendimento dela para de existir e ela passa fome. Assim, não tem dinheiro para pagar a parcela do carro, se o carro for parcelado, não tem dinheiro para pagar o aluguel do carro. Esse é o exemplo mais claro do liberalismo. O liberalismo não dá saúde, segurança e educação para ninguém. E vamos voltar ali para o início da fala dela. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema-direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda. Eu quero respeito, acolhimento a todas as causas minoritárias, mas eu quero que isso aconteça. Que delírios comunistas da extrema-esquerda? Eu quero saber. O governador Flávio Dino é do Partido Comunista. Como é que está o Maranhão? Alguém perdeu o HB20 para o Estado? Alguém perdeu o Renegade? Alguém invadiu a sua hamburgueria artesanal para expropriar o seu negócio? Não. Sabe por quê? Porque não existe extrema esquerda no Brasil. Até a extrema esquerda no Brasil não se compara, não se faz ferradura com a extrema direita. A extrema direita a gente está vendo aí. Policial militar prendendo o professor porque estava com uma sinalização no carro de que o Bolsonaro é genocida. Essa é a extrema-direita. A extrema-direita quer fuzilar a petralhada. Não existe comparação entre uma coisa e outra. É incomparável. Eu trouxe a Letícia Sabatella aqui para o nosso debate para mostrar que a falta de inclinação política não atinge a todos. E fica o questionamento, então. Por que a pessoa opta por ser assim? O que leva alguém a chegar nessa inflexão intelectual que a Juliana Paes chega? Onde ela, ao mesmo tempo que ela... Olha só, na mesma frase, ela diz que quer um Estado liberal enxuto, mas quer que esse mesmo Estado liberal enxuto dê vacina, saúde, segurança e educação. Isso é o contrário do liberalismo. Isso é welfare state. Sabe onde dá muito certo isso? Só nos países com os 5 maiores IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. Aí ela vai ver lá como é que é lá, quantidade de funcionário público, quantidade de impostos progressivos. Quanto mais você ganha, mais você paga, diferente do Brasil, que é o inverso. Quanto menos você ganha, mais impostos você paga. Que aqui o banqueiro não paga nem lucros e dividendos, né? Então, respondeu aqui Letícia Sabatella. Vou botar na tela e vou ler para vocês. Ju, não sei o que houve. Foi a questão da Anise Yamaguchi que houve. O que provocou a sua resposta tão clara e sincera. Sempre tive e sigo com o mesmo carinho e admiração por você. Um dia a gente pode conversar com calma. Te mostraria que, através de muitas fake news disseminadas para acreditarmos que o Brasil corre o risco de virar uma ditadura comunista, partem de quem está querendo implantar uma ditadura ao molde do que já houve em nosso país. Em meu caminho, sempre cuidei de conhecer de perto os movimentos sociais tão criminalizados. Só este cuidado te peço na sua linda fala, minha querida, o de não enquadrar a pobreza que se organiza para transformar coletivamente a sua realidade em uma comunidade com mais igualdade. Ela segue ali falando, mas eu cortei aqui porque o resto ali eu achei que não valia a pena a gente continuar falando porque não tinha nenhum conteúdo. Muito boa a fala da Letícia Sabatella, porque isso que chamam de extrema esquerda comunista, aqui eu acredito que ela esteja falando pelo que eu conheço dela, principalmente dos movimentos sem terra,
e dos movimentos sem teto, porque são pessoas que têm que ir para a batalha de verdade, brigando por terra para plantar e por teto para morar, porque tem mais teto sem gente do que gente sem teto no Brasil, tem mais terras improdutivas do que pessoas querendo produzir. Isso é extremismo político. Extremismo político é o João Dória querendo dar ração humana para pobre. Isso é extremismo político. Extremismo político é você apoiar, você fomentar, você divulgar, você oferecer um remédio que não funciona para manter as pessoas com uma falsa segurança circulando, trabalhando e morrendo em prol de 1 ou 2 pontinhos no PIB. Por isso que os brasileiros morrem. Culpa da extrema-direita. Extrema-direita. Bolsonaro, Pazuello, Fábio Van Garden, Arthur Weintraub, Caio Coppola, Nise Yamaguchi, aquela Maíra Capitã Cloroquina. Extrema-direita que mata as pessoas. Extrema-direita que implantou uma ditadura no Brasil, torturou e matou, além de deixar a gente com uma dívida externa gigantesca. E se corrompeu e roubou muito, diga-se de passagem. Não existe comparação. Isso que chamam de extrema esquerda ainda apontam para o Lula e para o PT. Gente, o Lula fez um governo de centro, tá? Com benefícios sociais, alguns. Mas esses benefícios sociais aqui que chamam de extrema esquerda, na Europa chamam de welfare state. E até a direita pratica isso lá. Para vocês verem o tamanho da falta de conexão de pessoas como a Juliana Paz, que consegue, na mesma frase, pedir welfare state e dizer que quer um Estado enxuto. A teoria do Estado enxuto, ela é muito atraente, porque ela é muito fácil de você comprar. Nosso problema é o quê? Nosso problema é o Estado. É isso. Então vamos diminuir o Estado e as pessoas vão se organizar naturalmente e as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona, não. Na prática, as pessoas se organizando naturalmente, o que acontece é uma predação. Exemplo claro dessa predação dos ricos contra os pobres, eu falo muito isso aqui no meu canal, é a reforma trabalhista de 2017 do governo Michel Temer. Eu adoro falar sobre essa reforma trabalhista, porque ela não foi no governo Bolsonaro. Poderia falar da reforma da Previdência também, que foi no governo Bolsonaro. Prometeu mundos e fundos, não entregou nem mundo nem fundo. A reforma trabalhista prometeu 16 milhões de empregos, não gerou nenhum, zero, nits, nada, nenhum emprego. Mas, 2 anos depois da reforma trabalhista, tem um cara que tem muitas dívidas trabalhistas, inclusive, que ficou bilionário. Ele entrou para a lista de bilionários da Forbes. Luciano Heng, velho da Havan. Ele se beneficiou da reforma trabalhista. Conversei com um empresário outro dia, apoiador da reforma trabalhista, dono de uma hamburgueria artesanal, inclusive, uma pessoa que eu gosto. Apoiador da reforma trabalhista. Eu falei, tá, e aí, você acha que foi bom a reforma trabalhista? Ele pegou um exemplo de um funcionário dele, que ele considera que processou ele de maneira errada. Na Justiça do Trabalho, ele falou que a reforma trabalhista impede que outros funcionários façam o mesmo com ele, ou que se fizerem e não tiverem sucesso, eles têm que arcar com os custos e esse tipo de coisa. Perguntei se ele considerou isso uma coisa muito boa para a firma dele. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele quantos % de lucro que aumentou na empresa dele após a reforma trabalhista. Ele não soube me dizer. Ele disse que não contabilizou. Falei para ele que se ele tivesse percebido um lucro
como é que eu posso dizer, notável. Ele teria sentido isso se após a reforma trabalhista o lucro dele tivesse aumentado de uma maneira estratosférica, então não aumentou. Mas o que aconteceu? As pessoas que consomem na hamburgueria dele são trabalhadoras. Essas pessoas passaram a receber menos e trabalhar em condições mais precárias. Tanto que, agora na crise da pandemia, os empregos que mais sumiram, que desapareceram, que acabaram, as pessoas que ficaram mais desalentadas, eram aquelas que foram para a informalidade e aquelas que tiveram trabalhos precarizados. Essa é a falácia do Estado enxuto. O Estado enxuto, ele só favorece os ricos. Sabe onde é que o Estado é enxuto? Na Somália. É pra Somália, porra. Sabe onde o Estado é enxuto? Na Hungria. É pra Hungria, porra. Vai pra lá, Letícia. Tu não quer Estado enxuto? Não, você não quer Estado enxuto. Você quer segurança, saúde, vacina e educação. Mas essas pessoas conhecem muitas pessoas ricas, ela é rica também. Entre os ricos, o neoliberalismo virou uma seita. A gente precisa divulgar para essas pessoas acerca do neoliberalismo. Eu quero que vocês saiam desse vídeo com esse conhecimento aqui. Neoliberalismo é uma filosofia, vocês precisam entender isso, tá, gente? É uma corrente filosófica. Uma corrente filosófica aplicada no campo da economia. O âmago dessa corrente filosófica é colocar o lucro acima do bem-estar social. Sai daqui com essa informação. O neoliberalismo, a filosofia neoliberal, é colocar o lucro acima do bem-estar social. Você nunca ouviu isso? Acredito que você tenha tido um clique agora. Porque essa pequena frase explica o neoliberalismo de uma maneira contundente. O neoliberalismo coloca o lucro acima do bem-estar social. Pergunte para o seu neoliberal de estimação, se você tiver um. Eu tenho alguns. Apesar de que neoliberal nem é gente, a gente convive com pessoas que nem são gente. Pergunte para eles, então, se para eles o lucro deve estar acima do bem-estar social. Se essa pessoa disser que sim, infelizmente ela está com o caráter e com a moral enviesada. Deve ser reavaliada. Para a gente acabar com o neoliberalismo, vocês sabem o que a gente precisa. Então, comenta ali embaixo o que a gente precisa. O que a gente precisa, eu me enrolei um pouco agora, mas vocês sabem, é o Fora Bolsonaro. Comenta ali, gente, comenta ali para dar aquele engajamento no vídeo. Fora Bolsonaro, deixa o like, se inscreve se você não tiver inscrito. É a partir de R$5, se vira membro do Reflexo do Tudo, ajuda esse trampo aqui a continuar existindo. Tamo junto.